Você provavelmente já deve ter ouvido falar do planeta Nibiru, Planeta X, Sistema Herculobus, Conjunto Nêmesis ou algo assim, alguma teoria da conspiração por cientistas, talvez em escrituras antigas ou até mesmo no jornal. Foi um assunto que andou circulando por aí nos últimos anos, mas a dúvida que todo mundo tem é: esse tal planeta Nibiru realmente existe? Posso te dizer já de antemão que a resposta é sim, e lhe direi também porque só uma parcela bem pequena da sociedade humana sabe dessa existência e está constantemente escondendo esses fatos do resto da população. Os Sumérios são uma das civilizações mais antigas que se tem notícia. Foram eles responsáveis por lançar as bases de diversas áreas de conhecimento da sociedade atual, tanto da agricultura ao direito, tendo sido excelentes observadores dos astros por volta de 3.800 anos antes de Cristo. Por exemplo, os escritos e representações sumérias já organizavam nosso sistema solar de forma muito similar ao que conhecemos hoje, além do desenvolvimento da escrita cuneiforme, que é mais antiga que a própria Bíblia ou Alcorão, tendo muitas informações passadas a esses livros vindo dos sumérios e dos egípcios. A diferença para a atualidade é que na relação de planetas feitas por eles estavam o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e como 12º planeta Nibiru, também conhecido hoje como Planeta X. Em 2015 já havia dados concretos da existência de Nibiru. Há muitos anos atrás, os sumérios que se miscigenaram com o povo acádio conheceram um planeta que denominaram Nibiru, termo em acádio que significa cruzador ou que cruza. A órbita excêntrica e muito extensa de Nibiru faz com que o planeta ígneo passe milênios totalmente invisível à observação. Um ano de Nibiru corresponde a 3.600 anos terrenos. Esse corpo celeste teria o tamanho e massa maior que Júpiter e passaria pelo sistema solar a cada 3,6 mil anos, causando estragos pelo caminho, inclusive com danos cataclísmicos à Terra. Os governos sabem da chegada de Nibiru há muitos anos, porém, não há o que ser dito à população, como o próprio membro da inteligência da OTAN, Robert Dunn, comenta. O que eles poderiam dizer? Sim, Nibiru está chegando e a situação é caótica, inevitável e não temos a menor ideia do que fazer. Em 2016, o Jornal Nacional, assim como outros jornais pelo mundo, divulgaram a existência do planeta, mas cobrindo metade das informações e omitindo outras para não alarmar as pessoas. Porém, no mesmo dia, o dólar aumentou, tendo queda no valor do petróleo, causando a maior queda da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, desde 2003, além de prejuízos para as principais bolsas da Europa. Dois cientistas americanos dizem que encontraram evidências da existência de um novo planeta no sistema solar. O novo planeta não foi visto diretamente. Os pesquisadores anunciaram a descoberta com base em cálculos matemáticos e nas variações gravitacionais. Segundo os estudos da NASA retirados do site verdademundial.com.br, que aliás já foi bloqueado, não se trata de um planeta, mas sim de uma estrela anã vermelha, relativamente pequena e fria, que não chegou a se inflamar, uma brasa cósmica. Nibiru tem uma longa órbita de 3,6 mil anos em torno do Sol, inclinado a 35 graus em relação à elíptica dos nossos planetas. Sua última passagem antes da atual pelo sistema solar provocou a mega erupção vulcânica na ilha de Terá, atual Santorini, que explodiu literalmente, provocando um tsunami que varreu o Mediterrâneo no século XVI a.C. As cinzas da erupção cobriram o hemisfério norte, provocando vários dias de escuridão e devastando pastagens e plantações. Durante a passagem de Nibiru pela Terra, nós humanos podemos esperar terremotos diários, ativação de vulcões em todo o mundo, secas prolongadas onde sempre choveu, furacões, tornados e tufões, chuvas torrenciais, calores extremos em lugares onde antes tinham climas temperados, sumidouros, buracos profundos surgindo de surpresa nas cidades do mundo todo, frios extremos com nevascas e granizo com enormes formações de gelo, cometas e meteoros com muito mais frequência. Estranhos objetos serão fotografados diariamente em todo o mundo, estranhas formações de nuvens, incluindo nuvens negras e ameaçadoras, tempestades solares extremas, que começarão e não têm hora para terminar, aliadas às colorações avermelhadas amplamente divulgadas pela TV. Comportamento estranho de outros planetas do sistema solar. Todas essas informações são segredos de Estado e quase nada disso é divulgado.
O site Hora Pesquisado verdademundial.com.br relata que uma das mudanças esperadas com a proximidade de Nibiru será na órbita da Lua em volta da Terra, de circular, que normalmente, ficará elíptica, o que causará a intensificação de marés altas e baixas, que por sua vez provocará inundações e refluxos das áreas costeiras em todo o mundo. Não se trata de tsunamis localizados, mas de algo muito mais devastador para todos os litorais do planeta. Donde a recomendação é que durante o tempo de aproximação do planeta fiquemos longe de litorais e rios com ligação ao oceano e, se possível, em lugares altos acima de 1000 metros do nível do mar. Há um ensinamento da Bíblia sobre esse mesmo acontecimento ocorrido no passado e o alerta para quando ocorrer agora, onde nós estamos prestes a presenciar. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam, até que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, outra será deixada. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. Percebam e utilizem do dom da interpretação para essa passagem, onde antes chamado de dilúvio, que novamente no agora passará como mais uma separação do joio do trigo, deixando avisado que pelo menos metade da população pode ser removida do planeta, mas os que sobreviverem darão um novo futuro e evolução para a humanidade. No passado, após o ocorrido do dilúvio causado pelas mudanças dos eixos da Terra, ocorreram os 3 dias e meio de escuridão, trazidos com a presença do planeta Nibiru do sistema Herculotus. Assim como deve ocorrer nos tempos atuais, entre os anos de 2020 e 2026, mas a troca dos eixos será menos catastrófica como foi há 2.500 anos atrás. Depois da aflição daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu e potências celestes serão abaladas. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Especialistas em geral alertam que devemos estar preparados para tudo, e como todos, em todas as linhas, andam afirmando que depois dessa fase turbulenta da aproximação de Nibiru, causando extraordinários eventos climáticos, haverá a instalação de um novo governo mundial. Todas essas transformações serão positivas e será muito melhor para os seres humanos, mas até chegarmos lá vamos passar por algumas situações complicadas, vai ser, entre aspas, um inferno, mas passamos por esse inferno várias vezes antes na história da humanidade. Sabemos lidar com isso e vamos saber passar por isso novamente, afirma Robert Dunn, estrategista militar da OTAN. O terremoto de Sumatra em 26 de dezembro de 2004 e consequente tsunami avassalador, assim como o terremoto do Haiti em 12 de janeiro de 2010, o terremoto do Chile em 27 de fevereiro de 2010 também, que gerou um enorme tsunami, o gigantesco terremoto no Japão em 11 de março de 2011, chuvas torrenciais em todo o planeta, vulcões ativando em todo o mundo, entre outros desastres ditos como naturais, além de explosões solares fora de época com fortes ejeções de massa coronal. Tudo isso por conta não só de Nibiru, que nos roçou, entre aspas, passou de raspou e ainda influenciou o núcleo do Sol, mas também da mudança do eixo da Terra e dos polos magnéticos. Todos somos testemunhas fiéis desses acontecimentos dramáticos. No final do ano passado, 2019, Nibiru por trás do Sol começou a realizar sua curva de retorno. O Sol desta vez eclipsou a influência dessas estrelas sobre a Terra. 2015, 2016, 2017 e 2018. Bastou isso para transpor para o hemisfério sul o eixo magnético do planeta, onde até o Brasil vem sofrendo consequências nefastas. Por conta da intensidade magnética e gravitacional de Nibiru, ele influenciou de tal maneira o Sol que o mesmo iniciou a inversão dos polos magnéticos, o mesmo ocorrendo com a Terra. Para realizar essa inversão são necessárias essas duas forças atuando em conjunto, gravitacional e magnética. Atualmente Nibiru está realizando o perílio, órbita mais próxima do Sol, ou seja, está se preparando para realizar o seu contorno de saída em direção ao espaço exterior. E nesse momento onde o sistema passa perto da Terra, que ocorrerá entre os anos 2021 e 2026. A NASA estava observando o Nibiru a partir do seu telescópio no Polo Sul. Como vocês podem perceber, Nibiru passa por essa rota desde os primórdios, e a raça humana ainda está viva e cada vez evoluindo mais. Então não se preocupem, pois não vai ser a extinção dos humanos ou o fim do mundo. Considerem Nibiru como uma transição para uma nova era da Terra.